A pré-existência do Filho de Deus. De volta à doutrina apostólica. Capítulo 19. Para quem Deus disse, façamos. Portanto, o irmão Branham não está dizendo aqui, em momento algum, que o Pai e o Filho seriam esse mesmo ser sobrenatural, como alguns querem pensar. Embora o irmão Branham ensinasse que a unidade entre os dois era tão perfeita que fazia dos dois um só, sendo o mesmo ser e a mesma pessoa, isso nunca anulou o seu ensino de que o Filho de Deus era um outro ser. Mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, 29 de julho de 53, parágrafo 15. Bem, agora, se você notar atentamente agora, em Gênesis 1, 26, primeiro vamos tomar a primeira parte. Deus disse, façamos. Agora, façamos. Nós é uma façamos o homem à nossa própria imagem. Nossa. Claro, nós entendemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Se o irmão Branham disse que o Filho é um outro ser, então esse ser sobrenatural, embora seja uma réplica de Deus, não é o mesmo ser de Deus. Observe que quando Deus disse façamos, o irmão Branham disse que Deus estava conversando com seu filho, e não consigo mesmo na forma de um ofício ou com seus pensamentos, porque aqui o filho não está mais na forma de um pensamento, mas em um corpo teofânico, um corpo palavra, portanto, como um ser sobrenatural. Após ter gerado seu filho para se desvelar por meio dele, Deus passou a criar os seres angelicais para que então Jeová pudesse receber a adoração e se tornar Deus, na plena acepção do termo, que é um objeto de adoração. O irmão Branham disse que Deus também estava se dirigindo aos anjos quando ele disse façamos, porém, os anjos não podem ou não possuem poder criativo algum. Então, ele não poderia estar invocando-lhes para ajudá-lo a criar, ou mesmo para que Deus criasse por intermédio daqueles anjos. Somente o Filho de Deus foi o agente da sua criação e ninguém mais. E o homem que Deus criou não era a imagem e semelhança de anjos, mas de Deus e do seu Filho. No entanto, Deus estava comunicando também aos seus anjos que ele estava criando o homem, porque futuramente o Senhor faria desses mesmos anjos ministradores da sua salvação, após a sua queda. Para aqueles que não aceitam o ensino de William Branham sobre a pré-existência do Filho, essa sua referência aos anjos é usada para negar o seu ensino de que Deus estivesse conversando com seu Filho, criando assim uma falsa situação onde o profeta estivesse posteriormente corrigindo a sua doutrina. Então, após criar os anjos e todos os demais seres invisíveis, Deus inicia a criação física dos céus e da terra, sendo que no último dia da criação, Deus conversa com seu Filho para deliberar junto com ele acerca da criação do homem, feito à imagem de ambos, razão pela qual o Filho também veio à luz,
para futuramente ser o seu meio de redenção e o primogênito entre muitos irmãos. Como Deus criou o homem também à sua imagem e semelhança, este homem também teria que ser um homem espírito ou um ser sobrenatural. Mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, 29 de julho de 53, parágrafos 43 a 44. Fez todas as coisas. Fez todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos e o que quer que fosse, colocou-os todos aqui sobre a terra. E então ele fez essa pergunta agora. Façamos. Quem? Pai e Filho. Façamos o homem à nossa própria imagem. O irmão Branham reafirma que Deus aqui estava se dirigindo ao seu Filho. Se um homem fosse feito algo como aquela pequena luz sagrada ou algo assim, ela não poderia ser vista, porque é um ser espiritual. O irmão Branham está se referindo ao Filho de Deus, que era um ser espiritual ou sobrenatural, no qual Deus estava se manifestando para por meio dele criar. Ele manifestou-se e revelou-se a si mesmo um pouquinho mais e fez uma trindade de si mesmo pelo Pai, Filho e Espírito Santo, ou uma triunidade com seus atributos. E aqui estava Deus, revelando-se a si mesmo ao dizer: façamos o homem, o qual era o seu filho, um renovo dele. Façamos o homem à nossa própria imagem. Ele era um ser sobrenatural e tenha domínio sobre o gado do campo e assim por diante. Este outro ser sobrenatural aqui é Adão, que foi criado no sexto dia. O irmão Branham aqui fez uma simples pergunta: quem irá fazer o homem? Sua lacônica resposta foi: o Pai e o Filho. Não o Pai e os anjos, pois só Deus tem o poder criador. E ainda que o irmão Branham tenha dito o Pai e o Filho, na verdade é somente Deus quem irá criar. Porém, ele o fará por intermédio de seu Filho, porque ele também fora feito semelhante à imagem, caráter do seu Pai. Mensagem Mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. 11 de junho de 53, parágrafo 65. Façamos o homem à nossa própria imagem. Depois que ele fez um homem à sua própria imagem, ele fez um ser sobrenatural. Sim, é verdade. Gênesis 1, 28. Leia e veja se isso não está certo. E depois, quando ele fez o homem à sua imagem, ele teve domínio sobre os animais. Ele levou os animais ao redor depois, como o Espírito Santo deveria liderar a igreja hoje. Isso mesmo. Ele liderou a igreja ao redor e então ele disse: não há nenhum homem para lavrar o solo. Então, ele criou o homem do pó da terra. O que o irmão Branham fez, portanto, ao explicar que a palavra façamos se refere a um diálogo entre Deus e o seu Filho, foi apenas dizer a mesma coisa que os pais da igreja sempre ensinaram, como o próprio Irineu, citado anteriormente. Irineu disse que nessa passagem da Bíblia, Deus estava falando com seu Filho. Irineu contra as Heresias, livro 5, capítulo 15, parágrafo 4. Mas ele, o mesmo que formou Adão no princípio, com quem também o Pai falou, dizendo: façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança. Revelando-se nestes últimos tempos aos homens, formou órgãos visuais, visionem, para aquele que tinha sido cego naquele corpo que tinha derivado de Adão. Depois que Deus, por intermédio do seu Filho, criou todas as coisas, inclusive os anjos, que foram a sua primeira criação, a fim de que ele se tornasse Deus de fato, um objeto de adoração, o irmão Branham disse que a palavra façamos em Gênesis 1, 26 está no plural, porque isso se referia ao Pai, um ser sobrenatural, falando com seu Filho, um outro ser sobrenatural. Porém, aqui o irmão Branham também dirá que Deus, por intermédio do seu Filho, que foi o agente da sua criação, criou ainda um outro ser sobrenatural também, à sua imagem e semelhança. Uma vez que Deus é espírito, Adão igualmente teria que ser um homem espírito, feito à sua própria imagem.
Mais tarde, então, Deus colocará este homem na terra para lavrá-la e tirará dele mesmo uma pessoa para ser sua companheira. Mensagem Atitude em Quem é Deus, 15 de agosto de 50, parágrafo 18. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Isto é correto? Tudo bem. Então ele criou um homem. Deus era espírito. Ele teve que ser um homem espírito criado à sua imagem. Mensagem à Ressurreição de Lázaro, 29 de julho de 51, parágrafo 34. E então, depois que ele conseguiu toda a sua criação feita, ele disse: façamos, plural, façamos o homem à nossa, plural, própria imagem. Veja, plural, porque Deus estava falando ao seu filho, e ele desejava que o homem fosse feito à semelhança dos dois. Agora, se Deus é invisível, se o Logos estava na forma, apenas miticamente falando, um drama, na forma de um halo, então ele é sobrenatural. Então ele teve que fazer um homem à sua própria imagem. João diz que Deus é um espírito, e ele teve que fazer um homem espírito, e ele o trouxe para baixo agora. Aí está a deidade, que não pode ser vista. A deidade é o sobrenatural. Então, ele faz descer, a partir de um halo sagrado, para uma pequena nuvem branca, algo que seja mais visível. Esse é o homem. Mensagem à Crueldade do Pecado, 3 de abril de 53, parágrafo 51. Então ele disse: façamos, plural, façamos o homem, plural, à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Então, quando Deus fez o seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava, de certa forma, no estado de Deus, ou do Filho de Deus, o Logos. Veja que quando Deus disse façamos, isso nada teria a ver com a sua pluralidade de atributos latentes, como interpretam os unicistas, mas porque o homem estava sendo criado, tendo como modelo um estado espiritual semelhante ao de Deus ou do seu Filho, que é um ser sobrenatural. Mensagem à Coluna de Fogo, 9 de maio de 53, parágrafo 17. Agora, o mundo está sem forma e vazio, e a água estava sob o abismo. Estamos em Gênesis 1 agora, vê? Depois ele fez toda a vida vegetal. Então, após algum tempo, ele fez o homem à sua própria imagem. E se ele fez o homem à sua própria imagem, ele tinha que fazê-lo, de certa forma, no estado desse ser sobrenatural. Isso mesmo. Este ser sobrenatural é o Filho de Deus, porque Deus é espírito e sem uma forma visível. Porém, o seu Filho unigênito está ali refletindo o seu Pai em todos os aspectos. Veja, portanto, que quando o Umbanda diz façamos no plural, é porque ele está dizendo que há dois seres ali envolvidos na criação deste homem, Adão, que era Deus falando com seu filho, os quais o profeta menciona logo em seguida como sendo deles que o homem obteve a sua imagem e forma. O homem foi feito inicialmente em uma forma espiritual muito semelhante a Deus e ao seu filho, cuja imagem serviu de modelo pelo fato de ambos serem dois seres sobrenaturais. Então, de certo modo, Adão também era um ser sobrenatural, um homem-espírito. É por conta disso que o Umbanda chega em alguns momentos a dizer que Deus era como se fosse uma espécie de primeiro homem, o ser invisível e sobrenatural que ninguém pode ver. O seu filho seria um segundo homem, um ser sobrenatural feito à imagem do primeiro homem, que se revela e se torna conhecido através desse segundo, seja na teofonia deste ou posteriormente em seu corpo de carne. E em seguida é criado então um terceiro homem, Adão, feito à imagem e semelhança de Deus e do seu filho. Mensagem Atitude em que é Deus, 15 de agosto de 50, parágrafo 20. O primeiro homem você não pode vê-lo, Deus. O segundo homem era um halo, o Filho de Deus. E agora
ele toma um terceiro homem. Este é Adão, o homem espírito. E o faz como uma pequena nuvem branca surgindo. Nós podemos vê-lo. O Espírito Santo descendo. E ele é totalmente homem. Mensagem Hebreus, capítulo 4, 1 de setembro de 57, parágrafo 230. Era Deus um homem? Certamente. Façamos o homem à nossa imagem. O que Deus era? A teofania, um corpo. E lá Deus... O homem foi feito assim e colocado sob o jardim, mas não havia ninguém para lavrar o solo nos sentidos. Então ele criou o homem do pó da terra, da vida animal, e este homem cultivava o solo. E o homem caiu pela transgressão, corretamente. E Deus, a teofania, desceu e se fez carne, e habitou entre nós para redimir o homem. Aquela teofania era do seu Filho, que refletia o próprio ser de Deus. Essa teofania do Filho depois se encarnou e se tornou em um pequeno Jeová. Lembre-se que foi Deus mesmo quem veio, porém ele veio em seu Filho. Capítulo 20. Ambos foram e sempre serão um. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ser sobrenatural, Deus Jeová, que se manifestou outrora no corpo teofânico de seu Filho, o outro ser sobrenatural gerado antes da criação, reviveu isso ao habitar mais tarde também no corpo de carne desse mesmo ser em plenitude. Deus, o ser sobrenatural, criou um corpo de carne no ventre de Maria para o seu Filho Jesus habitar nele. Mensagem Aliança de Deus com Abraão, 23 de fevereiro de 56, parágrafo 29. E a célula de sangue vem do macho, e o macho produziu a célula de sangue. E o macho, desta vez, era um ser sobrenatural, que não poderia ter desejo sexual. E Deus, o Criador, criou uma célula de sangue no ventre de Maria que trouxe o Filho, Cristo Jesus. Você crê nisso? Quando Deus, o ser sobrenatural, cria um corpo de carne para o seu Filho, então este outro ser sobrenatural que nasce torna-se um ser humano naquele corpo, de modo que Deus também pudesse habitar nele e se tornar um de nós. E assim, a mesma unidade que permite o Pai estar no Filho e do Filho estar em seu Pai, é a mesma que nos permite estarmos unidos com Deus por meio de seu Filho, Jesus. Mensagem Senhor, mostra-nos o Pai e nos bastará, de 7 de setembro de 53, parágrafo 94. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. Oh, que coisa! Vê? Deus em seu povo, aleluia, movendo-se. Claramente, Deus é justo com as pessoas. Ele desvelou-se do ser sobrenatural para descer em um corpo nascido de uma virgem, para tirar o pecado. Quando ele veio de Deus, voltou para Deus. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. No entanto, vós me vereis, pois eu estarei convosco. Eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até o fim do mundo. E o grande Deus Jeová também voltará no milênio, para dessa vez habitar no corpo glorificado desse mesmo ser sobrenatural, o seu Cordeiro, no poder da sua ressurreição, para reinar em meio aos seus filhos e trazer a paz. Mensagem Perguntas e Respostas número 1, 3 de janeiro de 54, parágrafo 239. Mas de qualquer forma, sempre que você for, você está exatamente certo. Isso é quando os arados serão batidos, ou quando as espadas forem batidas nos arados. Isso produzirá o reino milenial. E todos esses cultos religiosos modernistas que estão acontecendo por aí, de tentar educar as pessoas para o reino de Deus,
Isso será quando o próprio Deus entrar no ser sobrenatural, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. E no poder sobrenatural há um povo que crê no sobrenatural. E receberá um poder sobrenatural que irá moldar os filhos de Deus. Aleluia! Nunca mais haverá leituras, escritas, aritméticas. Isso será pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o mundo não aprenderá mais a guerra. Considerações finais. Como dissemos no início, o tema da deidade é muito vasto para tratarmos aqui em sua totalidade. Por isso, nos esforçamos ao máximo para nos deter somente no tema proposto, que era sobre a pré-existência do Filho de Deus, um ensino apostólico que nos foi restaurado nesses últimos dias pelo mensageiro de Deus, o irmão William Branham. Certos assuntos que foram aqui mencionados têm sido tratados com maiores detalhes em vários outros assuntos que temos ministrado e escrito, razão pela qual não necessitamos mencioná-los todos por aqui novamente. Nós definitivamente não concordamos com ninguém desta mensagem que resolveu descartar certas declarações que o Branham fez para aceitar outras, alegando contradições, só para simplesmente tentar fazer com que tudo mais se acomode de uma maneira mais racional em sua mente. Nós cremos e enfatizamos que essa escolha que muitos optaram por fazer não foi a melhor solução. Cremos que há uma harmonia perfeita em tudo que o Branham disse no que tange à divindade quando juntamos todos os seus ditames e afirmações. Aliás, é só assim que poderíamos ter um quadro completo de todo o seu ensino. Descartar certas afirmações suas resultaria em um quadro fragmentário e incompleto, que é exatamente o que vem sendo apresentado já há muitos anos. Mas damos graças a Deus pela sua fidelidade à sua palavra em cumprir as suas promessas, pois ele disse que nos enviaria um Elias, cujo ministério seria para nos levar de volta ao verdadeiro ensino apostólico da Bíblia, o qual nos traria luz no entardecer. Mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, 25 de julho de 65, parágrafo 192. E tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E tu tens prometido: as obras que eu faço, vós também as fareis. Maiores que essas fareis, porque eu vou para o Pai. E eis que nos últimos dias eu vos enviarei o Elias, o profeta, e ele mudará os pensamentos das pessoas, converterá os corações dos filhos de volta ao ensino apostólico da Bíblia, e haverá luz no entardecer. Nós cremos que Deus confirmou essas palavras enviando até nós o irmão Branham com o espírito de Elias, a fim de restaurar para nós tudo aquilo que o gafanhoto denominacional tem nos roubado e devorado por meio de seus credos, sistemas e tradições de homens. Ele nos trouxe a verdadeira fé apostólica que está indo de encontro agora a cada vida que foi predestinada para recebê-la. Mensagem Lagarta, Locusta, Gafanhoto, Pulgão, de 23 de agosto de 59, parágrafo 197. Deus abençoe o seu coração. Eu não deixarei você nessa condição. Vou lhe dizer o que Deus disse. Mas eu restaurarei a você tudo que a lagarta comeu, tudo que o gafanhoto devorou, tudo que a locusta comeu. Eu restaurarei, diz o Senhor. Então, ajuda-me, para que eu cumpra essa profecia. Antes da vinda do Senhor, a verdadeira fé apostólica, o verdadeiro ensinamento apostólico, o verdadeiro espírito bíblico, a verdade, ela está a seu caminho agora. Foi para este único propósito que Deus nos enviou o seu profeta. Desde antes da fundação do mundo, Deus o separou para, nestes dias, nos levar ao conhecimento da única verdade que nos salva e que nos liberta. Mensagem Fazendo um Vale Cheio de Covas, 19 de julho de 52, parágrafo 36. Ó Deus, meu Pai,
que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou para este propósito, ordenando isto, que eu trouxesse esta mensagem para o povo, desde antes da fundação do mundo, para que eles possam saber que tu és o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o teu Filho. Este foi o verdadeiro propósito para o qual Deus ordenou o nosso irmão William Branham. When the trumpet of the Lord